Eu decidi fazer uma série de vídeos sobre a obra de Kimetsu no Yaiba. Decidi que seria interessante falar um pouquinho sobre essa obra aqui, que é uma obra que eu gostei muito no primeiro episódio, que prende um pouco a gente, uma animação excelente, não tenho o que falar, e que seria interessante falar aqui sobre alguns assuntos da obra, como por exemplo o seu final, alguns personagens, o seu desenvolvimento, suas lutas e também o seu vilão. Sim, pra mim, o Muzan é um personagem muito mal aproveitado na obra. A autora cometeu uma série de erros ao criar o personagem, ao desenvolver o personagem e também ao que ela não fez com o personagem. Porque é muito triste, cara. O Muzan tinha tudo pra ser o novo vilão mais temido da nova geração. O vilão que, ao entrar em cena, você já não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se os personagens estão seguros. É o que, por exemplo, acontece com o Sukuna. O Sukuna é esse personagem. Entrou em cena, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe quem tá seguro. Infelizmente, o Muzan não conseguiu cumprir esse papel. E muito pelo contrário, nós tivemos aqui um personagem muito mal desenvolvido, que é menos interessante que as luas superiores, tem a luta menos interessante que as das luas superiores, tem um passado menos interessante que o das luas superiores. Então tem muita gente que ao assistir, ao ler o mangá, prefere ou acha mais interessante olhar para as luas superiores do que pro Muzan. É normal, eu já vi muita gente dizer isso. E por quê? Por que as pessoas ficaram com isso? Porque não gostam tanto do Muzan. O que faltou? É isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui. O que faltou no Muzan? Primeiramente, na minha visão, eu acho que faltou uma cena no começo da obra ali, final da primeira temporada, segunda, que mostrasse o quão poderoso o Muzan é e por que ele precisa ser temido pelos nossos protagonistas. Porque a gente não teve isso, a gente não teve uma cena de impacto do Muzan. Aí você tá me dizendo agora, como assim não teve? Ele eliminou as luas inferiores no final da primeira temporada. Calma, pequeno gafanhoto. É exatamente isso. Pra mim, aí já é um erro. A autora cortou metade da sua obra ali naquela cena, porque facilmente teria como ter mais umas 2, 3 temporadas com as luas inferiores antes das superiores, pra demonstrar um desenvolvimento melhor do Tanjiro, mais equilibrado, né? Um desenvolvimento do Zenitsu, do Inosuke, um desenvolvimento em geral dos personagens de poder mesmo, de treinamento, de ver eles vencendo essas luas inferiores, de ter uma aproximação maior com os Hashiras, mostrar os Hashiras em ação mais vezes. E ela perdeu tudo isso, tirando os inferiores de cena. Eu sei que ela queria diminuir a obra, isso e aquilo, é infelizmente, uma consequência do ato dela, de desistir das luas inferiores. Mas por que isso não é bom pro Muzan? Porque o Muzan, ao ter essa cena, foi cortada a chance dele ter uma cena onde ele realmente mostrasse imponência. Não pra nós, quer dizer, não só pra nós, mas pra os personagens principais. Imagina uma cena, no lugar daquela, do Muzan destruindo uma vila inteira. Sozinho, destruindo uma vila inteira. Matando um Hashira na frente de alguém. Imagina ele matando um Hashira na frente do Tanjiro. Pique o que o Akaza fez lá com o Rengoku. Seria interessante. Deixaria o Muzan como um personagem mais perigoso, onde você não pudesse mais sentir confortável, assim, de que ninguém iria morrer quando ele aparecesse. Seria interessante. Tá, isso aqui é uma sugestão minha, você pode ir contra, mas eu acho que seria interessante pro personagem. Outra coisa, a luta do Muzan é muito fraca. A coreografia é bem inferior a todas as outras lutas boas. O desenvolvimento da luta é bem chatinho, bem repetitivo até. A gente não tem nem o sentimento de ver os Hashiras morrendo, porque eles tomam um ataque e alguns deles não levantam mais. A gente vai ver eles só no final da luta, como por exemplo a Mitsuri. Só vê o que aconteceu com ela no final da luta. E infelizmente a gente teve essa luta que foi muito prolongada e muito repetitiva. Outra coisa que pra mim também afeta muito o Muzan é o objetivo dele e como ele falhou miseravelmente ao pensar em como chegar no objetivo dele. Porque ele queria, primeiramente, atingir o sol e também aquela flor. Só que em 1000 anos de existência, ele primeiro nunca chegou a uma conclusão ou a hipótese na mente dele de que aquela flor só existiria durante o dia. Sim, ele nunca pensou nisso. Nunca correu na mente dele esse fato. 2, ele nunca pensou, quando ele descobriu a localização lá do castelo do Boyashiki, da mansão, ele não pensou em nenhum momento em não ir sozinho. Em nenhum momento ele pensou que aquilo ali poderia ser muito ruim pra ele se ele fosse sozinho. De tão arrogante que ele foi de achar, eu sou superior a todo mundo. Ele em nenhum momento pensou, pô, se eu levar aqui as luas superiores, as 3, eu vou estar garantindo a minha vitória. Porque ele ia estar garantindo a vitória dele. E outra, ele poderia ter mandado as luas superiores e não ter ido. Porque quando ele descobriu a localização da Vila dos Ferreiros, ele não foi. Ele mandou as luas superiores. Ah, vai lá. Ah, e não vai o Doma. Não, vai o Gyoko e o Hantengo. O 4 e o 5. Não vai o 2, não. Porque se o Doma fosse, o Doma teria varrido todo mundo ali. E é uma coisa que pra mim também falta aos luas superiores. É uma crítica minha aqui à história, como o Kokushibo e o Doma. São dois personagens que deveriam ter mais lutas. A gente deveria ter visto mais eles em ação. Primeiro, a gente não viu toda a força deles. Segundo, a gente não tem um impacto com a luta deles. Diminui um pouco, porque tipo assim, a gente
gente sabe que tá no final do mangá e aqueles personagens têm que morrer de algum jeito. Mas imagina se eles tivessem lutado mais. Se o Muzan tivesse lutado mais, cara, eu acho que teria tudo pra ter muito mais impacto em cada perda, cada morte, cada luta teria muito mais impacto. E outra coisa, o Muzan também foi muito burro no quesito de não ter dominado o Japão. Pô, o cara existe há 1000 anos. O cara tem toda a experiência de uma pessoa que viveu por 1000 anos. Toda a informação do mundo ele deveria ter. E ele não usou isso ao seu favor. Imagina o Muzan tendo a influência que o All For One em Boku no Hero tinha. Imagina o cara conseguindo controlar todo o Japão sem nem mesmo estar na presença das pessoas. Por que ele não tentou controlar as pessoas, governar sobre as pessoas? Poderia fazer com que as pessoas fizessem favores pra ele, fossem obrigadas a segui-lo, mas não, ele nunca pensou nisso. Ele nunca sequer cogitou nessas possibilidades que a gente lançou aqui, de não ir sozinho, da flor existir durante o dia e dele controlar o mundo, coisa que seria muito bom pra ele. Cara, depois que terminou a obra em Databooks, a autora chegou a dizer que uma das principais fontes de renda do Muzan eram os vasos do Gyoko. Ele não pensou em controlar o mundo, mas vendia os vasos do Gyoko. É isso. Muzan é um personagem que prometeu muito, porque ele tem uma presença boa, tem aquele design da hora, tem os poderes legais, mas entregou muito pouco. Infelizmente, a gente tá tendo que conviver com esses problemas de personagens que poderiam ter sido muito mais, mas que infelizmente nos entregaram muito pouco. O próximo vídeo que eu quero trazer aqui pra vocês sobre Kimetsu é sobre o arco final e também sobre um dos melhores personagens da obra pra mim, do lado dos vilões e também do lado dos mocinhos. Vou fazer essa divisão. Então eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.